Fala enxadristas, tudo bem? Hoje daremos continuação à nossa série de partidas analisadas dos campeões estaduais. O campeão de hoje será Adriano Albiani Barata. Esta partida foi jogada no ano de 2009 no terceiro RT da Federação Baiana de Xadrez. Partida jogada frente ao enxadrista, também campeão estadual, Cezídio Rocha. Vamos ver como Adriano conduziu com as pretas a defesa siciliana, variante do dragão. Vamos lá, Cezídio jogou E4, temos C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, CD4, cavalo D4, G6, cavalo C3, bispo G7, bispo em E3, cavalo F6, bispo em C4, D6, F3, roque, dama D2. Notem que temos aqui o clássico ataque iugoslavo contra a variante do dragão. O ataque iugoslavo também é conhecido como o ataque a baioneta, já que as brancas lançam os seus peões ao lado do rei G4 e H4 contra o roque das pretas. Ao mesmo tempo também elas têm como plano, nesta posição, forçar a troca dos bispos de casas pretas e ao mesmo tempo tentar abrir a coluna H com H4, H5 e invadir esta coluna com uma dama em H6, tendo a proteção da torre em H1. O bispo também de C4 acaba exercendo a grande função de pressão na diagonal A2, G8, o que pode também favorecer o ataque, que pode ser decisivo para as brancas. É claro que as pretas possuem defesas contra essas possibilidades também. Nesta posição, Adriano seguiu com cavalo D7. O que encontramos aqui, geralmente, para as pretas, é a seguinte continuação. Bispo em D7, temos geralmente roque grande, torre C8, bispo em B3 e cavalo em E5. Esta é uma formação clássica, jogada muitas e muitas vezes pelos jogadores de brancas e de pretas. Aqui as pretas contra-atacarão pela coluna C. E uma das jogadas chaves é o lançamento do cavalo de E5 na casa C4, o que já vai praticamente forçar a troca do importante bispo de B3 das brancas, já que o cavalo em C4 estará aplicando um ataque duplo contra a dama e o bispo que está em E3. E o bispo de casas pretas das brancas tem grande importância na partida, porque ele vai ser trocado pelo bispo de casas pretas da dragão, que é o bispo mais forte, a peça, digamos, mais importante dentro do tabuleiro, aliado também à torre de C8, que pode ser sacrificada em C3. São estes os temas também das pretas. Mas aqui Adriano Barata seguiu um outro plano possível, mas menos usual. Seguiu com o cavalo D7, que também tem um plano aqui interessante. Este cavalo visa chegar em B6, o cavalo de C6 visa chegar à casa A5, atacando o bispo de C4, que provavelmente estará em B3 nesta posição. Vamos tentar seguir para que eu possa dar mais explicações a vocês. Temos aqui roque grande, cavalo B6 e agora temos bispo em B3. Neste momento, as pretas jogam cavalo A5. Adriano tem como ideia não só a captura do bispo que está em B3, mas ele guarda também aqui a possibilidade de cavalo de B C4 ou cavalo de A C4. Notem que qualquer um dos dois chegando a C4, qualquer um deles vai estar atacando a dama e o bispo que está em E3. E como eu disse a vocês, as brancas precisam evitar a troca deste bispo de casas pretas. Então, nesta posição, vamos ter dama D3 como resposta, protegendo a casa C4. Uma outra possibilidade para o Adriano seria, no lugar de cavalo A5, jogar cavalo em E5, mas o cavalo em A5 é mais jogado e mais interessante porque não só guarda a possibilidade de pressão sobre C4, mas a chance de captura do bispo importante de B3. Então voltamos à posição, cavalo A5, temos dama D3 segurando C4. Aqui Adriano seguiu com cavalo captura B3, a posição é teórica, A captura B3 e bispo em D7. Uma outra alternativa nesta posição seria A5 imediatamente com a ideia de A4 na posição. Adriano opta pelo tranquilo, lance que desenvolve o bispo em D7. Cezídio segue com G4. A alternativa para ele também seria a ideia de H4 e H5 nesta posição, mas ele opta por G4 imediato e Adriano contra-ataca com A5. A partir daqui, a partida vai passar a ser bastante aguda por ambas as partes. Vamos ver como o Cezídio vai seguir nesta posição. Cezídio segue com cavalo de D
B5. Observem que ele abriu a diagonal do seu bispo de E3 dentro dessa posição e guarda também uma tentativa de sacrifício no intuito de surpreender Adriano. Adriano não teme a possibilidade e segue com A4 na posição. Notem que após A4, o lance B captura A4 é possível aqui. Mas após B captura A4, podemos ter cavalo captura A4. E se, por exemplo, após A4 temos bispo captura B6, teríamos dama captura B6, B captura A4. Temos a impressão de que o jogador de brancas acabou de ganhar o peão e tem uma posição mais vantajosa, mais interessante de se jogar. Mas notem que, pelo peão, as pretas estão mantendo o par de bispos, o seu bispo de G7, o mais importante, também continua vivo no tabuleiro. Existem possibilidades de ataque pela coluna A e também possibilidade de ataque pela coluna C. E ao mesmo tempo, as pretas podem executar o seguinte lance: bispo captura B5. Obviamente, se o cavalo capturar B5, teremos torre capturando A4. E se, por exemplo, dama captura B5, teríamos dama E3 cheque, rei P1. E notem que aqui as pretas teriam como possibilidade dama captura F3. Obviamente, além de dama captura F3, vocês podem ter pensado na possibilidade de bispo captura C3, mas aqui as pretas teriam, as brancas, perdão, teriam intermediário. Antes da captura do bispo, torre em D3, o que daria praticamente igualdade na posição. Mas ambos os jogadores estão procurando vencer a partida, não estão à procura de igualdade. E nesta situação, obviamente, Cezídio seguiu com cavalo D6 e não com bispo B6. Este cavalo D6 é um dos lances que dá início a uma luta bastante, digamos, confusa e emocionante entre os jogadores, uma posição cheia de variantes. Não vou mostrar todas elas, mas aquelas que considero importante para nosso vídeo. Vamos ver aqui o seguinte: depois de cavalo captura D6, nós temos três possíveis possibilidades aqui para Adriano Barata. Temos o ED6 capturando o cavalo, temos A captura B3 e temos o movimento A3. Nesta posição, Adriano optou pelo lance A3, muito forte. Voltando, vamos tentar entender, vocês podem estar se perguntando por que não E captura D6. Após E captura D6, Cezídio seguiria com dama capturando D6. Observem que torre e dama pressionam D7 e que bispo e dama pressionam o cavalo de B6, que junto com a dama é o defensor de D7. Olha a complicação que temos aqui na partida. Mas dentro desta complicação, que provavelmente foi vista por Adriano, Adriano teria muitas possibilidades. Uma delas, a captura B3. E notem que a captura B3 é um tanto estranho, mas é fácil de entender e de calcular a posição. Notem a ação da torre na coluna A e notem a ação do bispo na diagonal H8A1. Observaram este detalhe? Vamos ver a primeira variante. Se, por exemplo, dama captura B6, nesta posição, teremos como resposta, por exemplo, bispo captura C3. E notem que após bispo captura C3, um lance como dama toma D8 não é possível, porque teríamos torre A1 checkmate. E se, por exemplo, B captura C3, uma das possibilidades do Adriano Barata aqui nesta posição poderia ser o próprio golpe torre A1 cheque ou simplesmente dama C8, e notem que as pretas têm uma excelente posição para jogar aqui. Se tivéssemos a tentativa de bispo capturando B6 na posição, notem também que teríamos bispo captura C3 aqui. E após, por exemplo, o bispo captura D8, teríamos torre A1 checkmate. Obviamente, teremos B captura C3 aqui na realidade, e teremos dama G5 como resposta para o Adriano Barata, e obviamente F4, fechando a diagonal, dama B5, lance interessantíssimo, usar-se dama captura D7, teríamos, por exemplo, dama captura B6 ou outras possibilidades na posição, como B2 cheque ou torre A1 cheque, ou seja, as pretas teriam grandes chances também. Mas aqui, diante de tantas situações, Adriano Barata jogou, na realidade, A3, não capturando o cavalo e deixando a posição bastante complicada. Notem que a possibilidade de captura está presente no tabuleiro, ela continua aí. E aqui Cezídio, tentando garantir um retorno ao seu cavalo de D6, decide seguir com bispo captura B6.
O grande detalhe de bispo captura B6 é a retirada de um bispo importante como defensor e como atacante para as brancas, o bispo de casas pretas. E aqui, ao mesmo tempo, levou a dama do Adriano a participar da partida, melhorou a ação da dama. E aqui foi jogado cavalo C4. Após cavalo C4 do Cezídio, temos a captura B2 cheque. E, obviamente, nesta posição, o Cezídio deve evitar cavalo captura B2 devido a torre A1 cheque, rei D2, dama F2 cheque. E notem que este lance é vencedor, já que se, por exemplo, dama E2, a resposta será bem simples, com o bispo capturando em C3 cheque. E, obviamente, se rei captura C3, dama capturaria E2. Logo, cavalo captura B2 não é o lance da posição, e aqui Cezídio responde com rei captura B2. A posição de Cezídio já é bastante difícil. Notem que a torre de A8 pressiona a coluna A e o bispo de G7 fortemente a diagonal A1, H8, principalmente ponto C3, onde está o cavalo. E aqui Adriano segue com muito forte dama B4, lance decisivo da partida. A ameaça neste momento obviamente, com a eliminação do cavalo de C4, é a entrada na casa A3. E nesta situação, notem que temos muitas ideias também para serem jogadas na coluna C com as torres. Aqui vocês podem estar se perguntando. Cezídio respondeu com o E5 nesta posição. E vocês podem estar pensando, por que não torre em A1? Torre em A1 poderia ter como resposta simplesmente torre de AC8, com possibilidades de B5 na posição, e notem que pressão sobre o cavalo que está em C3. Então, nesta posição, Cezídio tenta jogar E5 desesperador, mas que é respondido simplesmente com bispo capturando E5, já que se cavalo captura E5, teremos dama 3 cheque, rei B1, dama A1, cheque mate. Mas após bispo toma E5, Cezídio responde a posição com torre A1. E agora Adriano Barata segue com bispo em G7, executa um lance simples e forte, mantém a posição a seu favor. Notem que dama não deve capturar D7, devido à ação da dama que está em B4 e o bispo em G7 sobre C3, ou seja, as brancas não têm muito o que fazer na posição. A partida seguiu com dama E3, torre de F, C8, com o intuito de B5 na posição, se possível, e aqui Cezídio segue com torre captura 8, temos torre captura 8, torre em D1 e bispo em E6 jogado por Adriano Barata. E aqui, surpreendentemente ou não, por não ter defesa, Cezídio Rocha decide abandonar a partida. Notem, Adriano Barata vem de uma família com bastante tradição no xadrez baiano. Todos os filhos do Emar Barata, também campeão baiano, jogam xadrez e Adriano é um deles. Adriano é, com certeza, um dos maiores jogadores da história do xadrez baiano. Além de enxadrista de bom nível, ou melhor, de alto nível, Adriano Barata também é psicólogo, e um psicólogo renomado em nosso estado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da partida. Deixem os seus likes para dar um apoio ao nosso canal. Deixem também seus comentários que irei respondê-los. Até o próximo vídeo.